Olá amigos, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados a ver aqui no canal do Professor Tamoia. Acontece que eu aceitei um desafio para fazer uma análise funcional sobre os fins de relacionamento. O que leva os relacionamentos a findarem? E eu elenquei 3 tópicos para que a gente possa discorrer em cima deles. Olha, eu analisei que um tópico extremamente forte, eu vou usar essa linguagem, depois eu vou traduzir para a linguagem comportamental, que leva os relacionamentos a chegarem ao fim, é quando a pessoa que está no relacionamento, ou seja, quando alguém no relacionamento frustra ou não atende às expectativas do parceiro. Esse é um dos pontos que, nessa análise que a gente fez aqui, para poder gravar esse vídeo, leva ao final do relacionamento. Um dos tópicos, veja só, quando um dos parceiros frustra o outro, né, não atende às expectativas de sujeito. Eu sei que já de início você vai pensar assim, pô, professor Tamoia, então não vai ter relacionamento no mundo que dure, porque todo mundo em algum momento frustra ou não atende às expectativas do outro. O que acontece é que os relacionamentos não são sustentados apenas por essa ideia de atender ou não atender as expectativas do outro. Mas quando se frustra as expectativas dentro de um parâmetro comportamental que a gente vai definir daqui a pouco, aí você vai ver que sim, isso de fato leva ao fim do relacionamento. Um outro tópico que eu elenquei para que a gente pudesse analisar sobre fim de relacionamento é quando alguém deixa de cumprir o acordo, deixa de cumprir aquilo que foi contratado pelo casal. O acordo. Isso é tão forte, tão poderoso, que para os católicos, veja, a Igreja Católica, o único sacramento da Igreja que não é dado pela Igreja é o sacramento do matrimônio. Porque para a Igreja Católica, esse sacramento, ele é definido pelas promessas que os nubentes fazem um ao outro. O acordo que eles fazem um com o outro é tão poderoso, tão forte, que isso é validado, na verdade. Esse sacramento vai direto para eles. O que a igreja faz é dar uma bênção. Né? Isso é o que o catecismo, as definições dogmáticas da igreja coloca. Então, deixar de cumprir acordo é extremamente sério. E a gente vai analisar esse ponto. Vai ser um vídeo um pouquinho mais longo. Você precisa ter uma paciência para assistir ele. E um outro tópico importante, né, o último desta série de análises que nós vamos fazer aqui, é quando aparece outra pessoa. Quando a pessoa, não necessariamente precisa ser outra pessoa, mas quando a pessoa visualiza que pode ter outros ganhos maiores com outra coisa fora da relação. É isso mesmo. Só para a gente frisar o que nós vamos trabalhar hoje aqui, 3 pontos que consideramos que levam ao fim do relacionamento. Primeiro ponto, quando alguém deixa de atender às expectativas do parceiro. Segundo ponto, quando alguém não cumpre os acordos que foram definidos na relação. E o terceiro tópico é a existência de uma outra pessoa que possa ser mais reforçadora ou de outra coisa que possa ser mais reforçadora. Acompanhe a gente então nesse material aí, nesse grande desafio que a gente tem aí, para que você possa também fazer as suas críticas e os seus comentários aí embaixo e ver de fato o que achou dentro de uma análise funcional sobre o fim dos relacionamentos. Vamos lá. Acompanha a gente. Vamos lá, gente, então fazer essa análise funcional. Antes, eu preciso que você vá lá embaixo, curta, se inscreve no canal apertando no sininho aí e compartilha se puder para que a gente possa ganhar força aí nesse canal e continuar fazendo o nosso trabalho. E aí também eu preciso apresentar alguns conceitos que são fundamentais antes de fazermos essa análise sobre o fim dos relacionamentos. E um tópico importante que eu já tratei em outros vídeos aqui, é sobre a dificuldade que as pessoas possuem de reconhecerem, de discriminarem o próprio comportamento quando esta conduta ela não é reforçadora. Isso mesmo, eu vou usar uma linguagem mais popular. Quando a pessoa apresenta comportamentos ruins, comportamentos maus, que não obtêm reforço, essas pessoas têm dificuldade de discriminar. Então, é preciso que você assista esse vídeo de hoje, considerando essa análise funcional que nós iremos realizar, deixando bem claro esta premissa, isso mesmo, uma premissa, a dificuldade que as pessoas têm
de observarem o próprio comportamento. E por que esta dificuldade? Porque não é reforçador observar comportamentos que tragam prejuízos, comportamentos que não são reforçadores. Se não tem reforço, não tem observação, logo não vai haver consciência do comportamento. Então o comportamento vai existir, mas a consciência do comportamento não. Em outras palavras, uma pessoa pode ser mal, mas não discriminar e não ter consciência que é mal. Uma pessoa pode ser fofoqueira, mas não discriminar e não reconhecer que é fofoqueira. Uma pessoa pode ser interessada em outras pessoas, estando em um relacionamento, pode criar situações em que ela facilita o contato com outras pessoas, mas ela pode não ter consciência e não discriminar isso. E o que é pior, essa pessoa pode provocar brigas e outras confusões, acusando outros pontos e outros problemas, simplesmente para não ter que discriminar que o objetivo principal, o objetivo maior, isso não é uma coisa que o próprio sujeito discrimina, o organismo faz isso por si só, é na verdade um contato sexual diferente, é na verdade uma outra experiência, uma outra coisa. Mas vamos considerar por hora apenas essa premissa básica, a dificuldade que as pessoas têm de observarem o próprio comportamento. E o que é pior, a dificuldade que as pessoas têm de reconhecerem erros e aceitarem críticas sobre o próprio comportamento. O outro ponto trata-se, na verdade, assim, de como uma relação só finda, ela só chega ao fim, a gente tem que entender esse processo de uma maneira bem ampliada, se o sujeito visualizar que é muito mais reforçador, que tem muito mais ganhos fora da relação do que dentro da relação. Evidentemente que numa relação vai existir muitos aversivos, vai existir reforçadores de ampla magnitude, mas que são escassos, ou seja, esquemas de reforçamento por razão variável que tornam a consequência reforçadora muito distante, muito demorada. Então, considerando esses pontos, uma pessoa para findar de fato a relação, para sair de uma relação, e eu digo uma relação em que o sujeito, ela precisa de fato visualizar ganhos maiores fora da relação. Só que quando eu estou falando visualizar, não pensem vocês que eu estou falando visualizar de maneira consciente. Eu não estou falando aqui de consciência e muito menos de inconsciente freudiano. O que eu estou falando é que o organismo, ele discrimina sem necessariamente o sujeito observar. O organismo discrimina que vai ter mais vantagem saindo da relação do que permanecendo na relação. Este é um tópico importante, é uma outra premissa importante que se linka com a premissa anterior. A premissa anterior que vai deixar claro que as pessoas têm dificuldade de reconhecer erros. Por que eu destaco esses dois pontos? O primeiro ponto eu destaco porque todo problema tem sempre alguém que começa, ou que inicia, ou que faz alguma coisa que vai gerar. Lógico que uma relação não vai terminar simplesmente por um problema. As coisas vão ganhando peso e uma relação dialógica aí em que um faz, o outro desconta, amplia aqui, amplia lá e daqui a pouco está um mundo sem fim. Mas tem sempre alguém que inicia o problema, que inicia o ponto ali. E o que eu estou destacando é que não adianta você fazer a pessoa reconhecer que foi ela que iniciou o problema. Porque faltará humildade nesta pessoa para refazer, ela não vai estar nem aí para se foi ela ou não que começou, porque essa outra premissa que eu falei, de que existem mais ganhos fora da relação, é uma premissa fundamental que vai governar a decisão do sujeito. Vai governar a decisão do sujeito de tal maneira que se ela já estiver dirigida dessa forma, ela vai dizer assim, não me importa se fui eu ou não que comecei, eu não estou bem nessa relação, eu quero sair. E ela vai querer sair porque ela visualiza que de alguma maneira o organismo faz essa discriminação sem que ela discrimine o que o organismo está conduzindo, ou seja, faltando consciência nesse processo, ela vai se dirigir para o fim da relação. Por quê? Porque se esse ambiente da relação for cheio de aversivos, os reforçadores forem escassos e aparece alguma outra coisa que apresenta maiores reforçadores, ou pelo menos uma proposta de reforçadores mais frequentes e poucos aversivos, é mais do que natural que essa pessoa saia deste processo. Bom, tem uma última premissa antes de entrarmos diretamente na análise. Um último tópico que eu preciso destacar para vocês. A outra premissa e última que precisa ser considerada antes de entrarmos na análise funcional é a que as pessoas elas podem sim tomar decisões precipitadamente, decisões pautadas nas contingências imediatas, nos aversivos imediatos, desconsiderando reforçadores de ampla magnitude que existem na relação. Mesmo nestes casos
em que as pessoas estão sob o efeito avassalador de hormônios, quando o sujeito, ao fazer uma análise mais fria, eu poderia até usar aquele exemplo do rápido devagar, né? Que se coloca assim, sistema 1 e sistema 2. Né? Então, quando a gente faz uma análise mais concisa, mais calculada, mais planejada, típica do sistema 2, a gente vai perceber que existem mais reforçadores na relação do que fora da relação. Então, nestes casos, há uma tendência muito forte à relação reatar. Mas as pessoas podem sim tomar uma decisão, como no dito popular, cabeça quente. Né? Só que tem um detalhe, uma decisão dessas tomada num momento desse de efervescência, no momento desse em que os reforçadores estão escassos, os aversivos parecem muito pesados ali no momento, elas podem ser permanentes. Uma decisão, né, que o sujeito toma e um afastamento que poderia ser temporário pode se tornar permanente, caso nesta saída o sujeito encontre reforçadores mais poderosos do que na relação. Para isso, basta encontrar uma casa da mamãe ou do papai que o acolha muito bem, né? Ou que já torcia, uma sogra que já torcia para o fim do relacionamento e que aí vai acolher maravilhosamente bem por algum período para que tudo se estabilize. Um papai que proporcione viagens, pode ser um grupo de amigas que diga, ainda bem que você deixou aquilo ali, amigos também que digam, rapaz, tem que deixar, vamos para o futebol, vamos tomar uma. Né? Isso tudo pode facilitar enormemente o fim do relacionamento. Né? E aí eu não vou entrar no tópico da possibilidade de existir outra pessoa, porque é um tópico que a gente vai trabalhar detidamente um pouco mais além. Então vamos lá agora, diante desses pontos aqui, trabalhar a bendita análise funcional, considerando os 3 pontos anteriores que eu falei para vocês. Quando a pessoa deixa de atender às expectativas, quando a pessoa deixa de cumprir acordos, ou quando há a possibilidade da existência de outra ou outras pessoas, ou de outras coisas que sejam mais reforçadoras. Vamos lá agora. O primeiro ponto, não é, que a gente vai fazer a análise funcional, que é quando alguém deixa de atender às expectativas de outra pessoa, a gente precisa transformar ele em um problema comportamental. Isso mesmo. Para transformar, a gente precisa entender expectativas sobre o viés comportamental. E para entender dessa forma, a gente vai dizer que expectativas são poder de reforçamento. É reforçamento que o sujeito recebe. Quando alguém deixa de atender às expectativas de uma pessoa, a gente está dizendo que esta pessoa deixou de ser reforçadora para outra ou deixou de proporcionar reforços que são importantes para esta outra pessoa. E aí, para ficar melhor entendido isso, a gente vai partir para um exemplo prático. Vamos supor que uma jovem senhorita conheça também um jovem rapaz bonito, inteligente e que goste bastante dela. Bom, a jovem fica bastante interessada e ela não observa muito bem que esse jovem rapaz bonito e inteligente, ele gosta bastante de futebol, gosta excessivamente de videogame e também gosta de beber. Bom, ela não discrimina esses pontos porque esses pontos, nesse primeiro momento, não são importantes. Ela não convive com ele constantemente e os momentos que eles se encontram são extremamente prazerosos e reforçadores. Tudo que ela deseja, que ela aspira, dentro da incrível concorrência que sofre com outras mulheres, dizendo que este jovem é lindo, bonito, maravilhoso, inteligente, capaz, tudo que ela deseja é casar com este jovem. Tudo que ela deseja é estar junto desse rapaz. Bom, eles noivam e um belo dia casam. Como ela não atentou a esses outros aspectos, ela, uma vez casada, percebe que a maior parte do tempo livre desse rapaz é para estar jogando videogame, para estar assistindo partidas de futebol, quando não em casa, regrado de bebida, saindo para os campos de futebol com os amigos, sem a levar, porque os ambientes, ele vai dizer, argumenta que não cabe ela, e aí ela começa a perceber que essa relação está desconfortável para ela, ela começa a visualizar que não foi tão legal, que não foi um ótimo negócio. Na casa dos pais dela, ela podia ficar tranquila, podia trabalhar, voltar para casa. Geralmente a mãe dela cozinhava, ou as empregadas, e ela tinha acesso à comida. Agora, neste novo ambiente, ela que cozinha e aumentou o número de responsabilidades que ela possui da vida doméstica. E para o rapaz, não. Para o rapaz, ele simplesmente trocou a mamãe que ele tinha, que fazia tudo por ele, pela esposa, que continua a fazer tudo por ele,
cheias de compromisso e de responsabilidade, e ainda apresenta o ganho do sexo. É mesmo, isso mesmo. Ela cozinha, ela faz tudo por ele, como a mamãe dele fazia, e ainda lhe dá sexo. Então, para o rapaz, o casamento foi um ótimo negócio, mas para esta mulher, o casamento, digamos assim, não está sendo tão reforçador, visto que o custo de resposta é muito alto, ou seja, os esforços que ela precisa fazer para manter isso acabam sendo pesados. Isso a gente chama, na análise do comportamento, de custo de resposta alto. É muito custo de resposta, muito esforço para poucos reforçadores escassos. Não importa que o rapaz seja inteligente, já que ele nunca usou essa inteligência para trazer mais grana para a relação, para que eles pudessem viver melhor e gozar melhor a vida. Não interessa se ele era tão bonito, porque com o estilo de vida que ele leva bebendo constantemente, sentado no sofá assistindo jogos ou jogando videogame, ele está engordando com muita facilidade, se tornando feio. O que acontece é que ele está deixando de ser reforçador. Em outras palavras, ela pode simplesmente dizer que ele não está atendendo às expectativas. Evidentemente, fica muito difícil para essa jovem, dentro do contexto social em que ela está envolvida, dizer que vai terminar a relação simplesmente porque o rapaz gosta de futebol e joga videogame e bebe também. Bom, até porque fica difícil dizer isso, visto que o jovem nunca trata mal, sempre a trata com bastante cortesia, mas ele é, de certa maneira, acomodado porque ele encontra reforçamento exclusivamente, quase que exclusivamente, nestas atividades. Fica mais fácil a gente analisando assim, contextualmente, que esta pessoa não está obtendo reforçadores suficientes, em algum momento ela vai entrar em crise. Entrar em crise se ela não vê que a relação é tão reforçadora assim, e ela de alguma maneira visualiza que existem reforçadores fora, que ela pode ficar melhor saindo da relação, então aqui a gente tem as contingências montadas para o fim do relacionamento. Mas como somente esse tópico não explica tudo, vamos avançar para outro exemplo para a gente entender, não mais agora esse debate sobre a falta de expectativa, sobre o não cumprir com as expectativas. Vamos avançar aqui para o tópico de quando as pessoas não cumprem acordos, para que a gente vá entendendo as coisas que levam ao fim da relação. E acordos são extremamente importantes para o relacionamento, por isso que ele está destacado aqui. Bem, a grande e maior promessa que a maior parte dos casais fazem um para o outro é que ficaremos juntos até que a morte os separe. Ou então, quando eles se prometem, ficaremos juntos até que a morte nos separe. Eu mesmo já ouvi isso algumas vezes e, bom, não precisou a morte separar, não. As próprias pessoas, as coisas, as circunstâncias da vida foram separando. Então, as pessoas não avaliaram muito bem os acordos que fizeram. E as pessoas são assim, elas não avaliam, elas vão justificar depois dizendo que fizeram esses acordos em outro momento histórico, em que elas estavam sob outras circunstâncias e que por isso não pensaram muito bem na proposta que estavam fazendo. Ora, se o acordo de permanecer junto até que a morte os separe for cumprido, então eu não preciso debater mais nada, porque aí essa relação vai continuar. Mas como é um comportamento mantido sobre regra, a gente entende que outros parâmetros reforçadores precisam existir. E uma vez quebrados os acordos, a gente tem o outro sujeito perdendo as expectativas de reforçamento com o outro. Se é uma pessoa que mente, se é uma pessoa que faz promessas e não as realiza, a gente tem o outro parceiro aqui do outro lado visualizando essa pessoa como não muito reforçadora, ou mesmo quando essa pessoa promete reforçamento, ela sabe que esses reforçamentos dificilmente virão, porque é uma pessoa acostumada a não cumprir aquilo que fala. Isso acaba virando uma decepção e temos aqui o mote, a estrutura montada para o fim do relacionamento. Para exemplificar isso, eu gostaria de contar um exemplo fictício, um outro exemplo fictício, aqui de um jovem árabe, casado também com uma mulher árabe, de cultura muçulmana, que foi naturalizado brasileiro. Aqui ele se interessou por uma outra esposa brasileira, mas que se converteu à fé muçulmana. Então, de comum acordo com a sua primeira companheira, ele casou com essa segunda companheira e passaram a conviver os três juntos, ou seja, uma relação poligínica, como é bastante comum na cultura muçulmana. A diferença é que eles estavam agora dentro da sociedade brasileira. E aí, dentro da sociedade brasileira, a primeira esposa dele começou a ter contato com as novelas, com os filmes, com as músicas,
com outras pessoas da nossa cultura e ela começou a perceber, discriminar, que era bastante reforçador ter um esposo que fosse só para ela, um esposo exclusivamente dela, ou seja, estabelecer uma relação monogâmica. Deste momento em diante, ela não entende por que ela passa a ter um certo rancor e raiva da segunda esposa, da esposa mais jovem, e passa a sutilmente sabotar esta esposa na tentativa de criar um conflito de tal forma que ela possa agora se colocar como vítima. E depois de muitas investidas durante algum tempo sobre essa esposa mais jovem, e a esposa mais jovem sempre se esquivando de problemas com essa esposa mais velha devido ao respeito que existe na tradição e a hierarquia montada em que a esposa mais jovem precisa obedecer à esposa mais velha, a esposa mais jovem cumprindo então essas regras que existem dentro do muçulmanismo, ela passou a se esquivar bastante dessas investidas que existia aí da esposa mais velha. Mas em algum momento ela não aguenta, em algum momento ela revida. E ao revidar, a esposa mais velha que tem um mote necessário para se colocar no lugar de vítima, para dizer que a outra a atacou, para dizer que a outra faz da sua vida o inferno, sem nunca ter discriminado que antes ela fez a vida daquela pessoa o inferno, que antes ela atacou a vida daquela pessoa. Esse exemplo aqui ilustra bem o que vai acontecer. Em algum momento, devido a essas investidas todas, o esposo discrimina que é a esposa mais velha quem está causando o problema e fala de maneira dura e firme para ela parar e não mais agir daquela maneira, visto que o acordo dos três é que os três permaneçam juntos, que os três funcionem como uma unidade, sem pontos de divisão. A esposa mais velha, sabendo então que tem algum poder, tenta intensificar os processos, em algum momento sai de casa e é acolhida por uma amiga brasileira que passa a reforçar um outro estilo de vida. O esposo, já no Brasil, e entendendo que dentro das nossas regras sociais não caberia nenhum outro tipo de medida que poderia ser tomado em algum país do Oriente, em algum país muçulmano, ele simplesmente respeita a decisão da esposa de sair de casa e morar com a amiga e passa a conviver apenas com a esposa mais jovem. Ora, aqui existia uma quebra de acordos e nessa quebra de acordos a gente visualiza muito bem que o sujeito só saiu da relação porque ele visualizou a possibilidade de ter reforçadores diferentes. E quando intensificou a briga que culminou, uma briga que já foi uma quebra de acordos, que culminou no fim da relação, também o fez pela existência de reforçadores que foram postos socialmente, culturalmente. Não sei até que ponto esse exemplo ilustra bem ou vai facilitar o entendimento das pessoas, que podem ficar muito presas no exemplo, já entendendo assim, esse exemplo aí foi péssimo, mas o que eu estou tentando deixar claro é que um casal, seja ele um casal homoafetivo, seja ele um casal poligínico, um trisal, como gostam de chamar, seja qual for o arranjo, ele vai funcionar bem se todos cumprirem o acordado. Quando descumpre o acordado, então nós temos a fórmula aqui para ver problemas e confusões dentro do relacionamento. É bom ficarmos atentos também que isso só vai acontecer quando algum dos membros ver maior reforçamento fora do processo e isso funciona também como motivador para ele descumprir algum acordo que foi estabelecido. E aí nós migramos para o último ponto que aí vai deixar mais claro essa análise funcional que nós estamos propondo, que é quando aparece uma outra pessoa ou outras pessoas, ou quando o sujeito visualiza que alguma coisa fora pode ser mais interessante. E aí eu vou explicar isso da seguinte maneira. Ora, todos nós seres humanos evoluímos de seres mais simples do que a gente, primatas, evoluímos de primatas. E uma característica fundamental dos primatas é que eles andam em árvores para coletar frutos, os primatas mais primitivos, para coletar frutos, para escapar de predadores e para dali encontrarem abrigo para poderem repousar, descansar, sobreviver melhor. Isso mesmo, os primatas se organizam dessa maneira. Então a gente precisa entender que o cérebro do primata está moldado para pular de galho em galho. Quando estou falando isso, não estou dizendo que as pessoas elas estão programadas para saírem trocando de relacionamentos. De certa forma também, mas o que eu estou destacando aqui é como, na verdade, o cérebro de um primata, inclusive o nosso, não solta um galho se não tiver um outro galho em vista. É isso mesmo.
Olha, nenhum macaco, por mais primitivo que seja, ou por mais deficiente que seja, vai saltar do galho de uma árvore no vazio para guardar a pancada do solo duro. Ninguém vai fazer isso. Nem um macaquinho simples, primitivo, com um cérebro pouco desenvolvido. O que o senhor está dizendo então, professor Tamuia? Que todo mundo termina uma relação porque está pensando em alguém ou em outra pessoa? Não necessariamente, ela não está pensando objetivamente nem diretamente. Mas o organismo, como sistema inteligente e vivo, ele está programado para discriminar que saindo de uma determinada relação ou criando crise em uma determinada relação, ele pode encontrar condições melhores. É como quando um macaco pula numa floresta, se lança e ele sabe que por não ser uma savana tem outra árvore próxima e ele vai conseguir segurar em algum galho. É exatamente isso. As pessoas saem de relacionamentos e saem porque elas sabem que de alguma maneira elas podem fazer um arranjo melhor na vida delas. Ninguém vai sair de uma relação percebendo da seguinte maneira: olha, eu vou sair daqui e a minha vida vai ficar pior. Eu vou sair daqui e vai ser terrível. É como aquela história que as pessoas costumam dizer assim: ruim com ele, pior sem ele. Se é essa a conclusão no ditado que as pessoas têm, as pessoas simplesmente não terminam relacionamentos. Ninguém vai terminar um relacionamento para ficar sozinho a vida inteira sofrendo na solidão. Não. As pessoas terminam porque elas acreditam que de alguma maneira farão arranjos melhores para a vida dela. E se destaca muito o aspecto sexual, é porque o aspecto sexual reprodutivo, ele governa uma boa parte da nossa vida. Mas evidentemente que existem outros tipos de ganhos, outros tipos de proposta que as pessoas podem ficar interessadas. Em síntese, gente, o que eu quero destacar é o seguinte: mesmo quando as pessoas não cumprem as expectativas dos outros, mesmo quando as pessoas não cumprem os acordos que foram atendidos, o ponto fundamental para o fim de uma relação é esse vislumbre que a pessoa precisa ter de que, estando fora da relação, de alguma maneira, ela vai ganhar muito mais. O exemplo do macaco que pula de galho em galho que eu apresentei aqui, na verdade, ele ilustra muito bem como nós, por sermos macacos inteligentes, não vamos simplesmente largar algo para cairmos no vazio, né? Então, fica claro, então, que não saímos de algo que está ruim conscientemente para irmos para algo pior. Essas decisões nem sempre são decisões conscientes, mas que fique claro que as pessoas saem de uma relação porque, de alguma maneira, mesmo que não discriminem isso conscientemente, mas de alguma forma elas discriminam isso, que fora da relação elas estarão melhores do que dentro da relação. Este é o principal ponto para o relacionamento findar. Evidentemente, não é assim que vai funcionar para ambos no relacionamento. Um pode chegar a essa conclusão e isto já é suficiente para a relação findar. Um abraço.